Olá a todos, sou Kátia. Estamos aqui para fazer mais uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E para começar esse capítulo, Jesus colocou um item do Evangelho de Mateus que fala: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tem muitos itens aqui neste capítulo, mas vamos dar foco ao bem sofrer e mal sofrer. Quando Jesus disse: Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino do céu, ele não se referia aos sofredores em geral, porque neste mundo todos sofrem de alguma maneira. Ele quis dizer que seria o reino do céu daqueles que passam por essas provas e as suportam com resignação, sem desânimo, porque o desânimo para Jesus, o desânimo para Deus, é uma falta, né? Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece, ela nos sustenta, nos eleva, nos faz seguir o nosso caminho adiante, não há dúvida. Mas a resignação e a coragem é que nos faz realmente passar por este momento. O fardo que nós trazemos nesta encarnação, ele é proporcional às nossas forças. É muito importante nós falarmos que quando nós reencarnamos, nós tivemos um plano encarnatório que foi feito antes de nós estarmos aqui nessa vivência, junto aos mentores que foram responsáveis por nós. E nós falamos, sim, que aceitamos passar por estas provas ou estas expiações. As provas são consequências desta própria vida. E as expiações são consequências de outras, de vidas passadas. E Jesus, né, Deus não coloca fardos maiores que os nossos ombros possam aguentar. Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência para que nós possamos seguir em frente a nossa caminhada da melhor maneira possível, com fé, com determinação. E a fé é a fé raciocinada. Não é a fé que senta, que apenas ora e fica esperando cair do céu, mas sim a fé que nos faz ir adiante. A fé, aquela que pede para Deus como se tudo dependesse dele e faz como se tudo dependesse de você mesmo ou da gente mesmo. Isso de verdade é a fé. É a fé com vontade, com foco, com determinação. Todos nós estamos passando por um momento muito difícil e é um desafio para muitos de nós passar por essas faltas, por essas perdas, que sejam perdas de entes queridos, perdas de amigos e perdas de materiais. Há uma crise de transformação que muitos de nós estamos passando. Mesmo que não tenhamos perdas, estamos com mudanças em nossas rotinas muito diferentes. Temos que ficar mais dentro de casa, não podemos sair muito, ficar muito junto das pessoas, não é? Tínhamos muita convivência social, hoje somos, por segurança, obrigados a fazer esse distanciamento social. Então, esta crise de transformação não deixa de ser para nós uma prova da nossa fé, da nossa coragem, da nossa determinação. E não ficar se lamentando ou deprimido com a situação, mas sim aceitar como ela é e aprender a cada dia com essas provas, com essas transformações que são justamente para a nossa mudança interior, para a nossa evolução e para a nossa maturidade como ser humano. Aqui diz assim: Bem-aventurados os aflitos,
pode, portanto, ser traduzido da seguinte maneira: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Então, nós entendemos que Deus espera isso de nós. Está passando por um momento de provas, de tristeza? Pense, não importa o que tenha te acontecido. Ergue a cabeça e segue adiante. Aceita primeiro aquela condição. A transformação, ela tem algumas fases. A primeira delas é a fase de aceitação. Aceite, depois reflita e coloque em movimento o que for melhor para a resolução daquela questão. Em tudo na vida é desta forma. Mesmo que passemos por um momento de muita tristeza, um momento de perda de um ente querido. Claro que nós temos um momento de luto, um momento que nós passamos ainda naquela questão da perda, do sentimento, do amor, da falta que aquela pessoa nos faz. Isso todos nós temos que passar. Isso faz parte do ser humano. Mas vivemos aquele momento e depois aceitamos que foi por um bem maior. Se aquela pessoa, mesmo jovem, se foi, com toda certeza há algo a aprender. No plano encarnatório daquele ser, é provável que seja o momento dele. E você, ou quem conviveu, com toda certeza, vai tirar um aprendizado daquela vida que se foi em toda e qualquer situação. Sem fazer desmerecer o sofrimento de cada um. O sofrimento, ele é necessário. Mas o sofrimento, quando ele se estende por muito tempo, ele causa mais sofrimento e mais dor, causando doenças físicas, doenças emocionais e abrindo campo energético para irmãos sofredores que estão na mesma sintonia. Então, além do sofrimento físico, também terá o sofrimento espiritual, que irá causar sofrimento e também transtorno para todos aqueles que estão aqui ainda encarnados, que terão a preocupação conosco pelo nosso bem-estar e também sofrerão. Então a família e todos aqueles que estão por perto também sofrerão. Claro, passe por este momento, mas tire com um aprendizado. Com certeza há um aprendizado, há uma maturidade e uma evolução para algo maior, que só mais para frente, talvez quando estivermos lá no astral, na erraticidade, nós saberemos exatamente os motivos de tudo o que nos acontece aqui. Mas é muito importante nós termos consciência de que muitas das provas que nós passamos são consequências desta vida mesmo, né? As expiações de outros. Então tem muitas coisas que nós passamos atualmente que são consequências dos nossos próprios atos e nossos próprios pensamentos. E não só devemos atribuí-las a Deus ou ao castigo, porque Deus é misericordioso, Deus é justo. Ele tem misericórdia dos filhos e não quer o nosso sofrimento. Compreende? Aqui diz um outro item muito importante, que a felicidade não é deste mundo. Mas como assim, nós nos perguntamos? E é justamente por termos essas questões das nossas provas e as nossas expiações que a felicidade não é deste mundo. Não que não possamos ser felizes. Se nós soubermos passar por estes momentos difíceis em nossas vidas, nós iremos ser felizes sim, ser gratos. Se todo dia nós acordarmos gratos, agradecendo ao Pai, por nós estarmos vivos, por nós estarmos saudáveis, por nós simplesmente podermos ter forças
né, menores que seja, para buscarmos uma melhoria, nós estaremos felizes sim. Há muitas pessoas que vivem na simplicidade, né, com pouco, com uma casinha simples, uma vida modesta, e são muito felizes. Quando nós atrelamos a nossa felicidade a algo que está fora, ao carro, ao outro, ao irmão, ao pai, ao filho, ao marido, à esposa, se a nossa felicidade depende do outro, nós nunca seremos verdadeiramente felizes. A felicidade, ela está dentro de nós. E a gratidão nos traz felicidade. Sou grata pelo dia, agradeço os desafios, agradeço essa vida. E cada vez que nós agradecemos, nós falamos e implicamos lá ao universo. Se você agradece no muito, se você agradece no pouco, o muito você merece. Agora, se não agradecemos nem ao pouco, o universo, sem dúvida, ele entende que nós não merecemos mais do que aquilo que a gente tem. E por falar em provas, não estou fazendo apologia ao sofrimento. Então eu tenho que sofrer para ser feliz, para poder ver o reino dos céus, para não ir para o umbral. Não necessariamente, né? Não sem fazer apologia ao sofrimento. O sofrimento, ele pode ser, sem dúvida, amenizado. Primeiro, pela minha postura frente àquele desafio que eu estou fazendo. Se eu me vitimizo, eu coloco esse sofrimento maior do que realmente ele é. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, eu posso sim ser ajudado diante das provas. Porque nós, quando ajudamos um irmão necessitado, aí nós estamos fazendo caridade. Não, aquela pessoa tem que passar por aquela prova. Sem dúvida que tem. Mas nós podemos sim amenizar as provas e os sofrimentos do irmão. Então, se você está passando por um momento de necessidade, busque ajuda daqueles que te amam de verdade. E hoje em dia, nessa questão desta pandemia, muitas pessoas, muitos seres despertaram, né, para a caridade, o amor ao próximo, a empatia. E isso todos nós ganhamos, porque há um ciclo de amor muito grande entre as pessoas. Claro, infelizmente, muitos não despertaram, muitos continuaram pensando só em si próprio, né? Vendo só ele mesmo, ou quem estava muito próximo, né? E não olharam, não tiveram a visão aberta para aqueles que necessitam. E o primeiro ponto que nós podemos ver deste momento foi esse. Realmente lembrar que nós todos moramos neste planeta e somos todos irmãos. E como irmãos nós devemos nos ajudar. Porque a irmandade, na verdade, o ser irmão do outro, não é só consanguinamente, mas sim irmãos de verdade, irmãos espirituais. Se estamos todos aqui, sem dúvida é para nos ajudar. Somos todos semelhantes ao nosso Pai. E é isso que Ele espera de nós. Inclusive, uma passagem dele ele fala, né? Que a família dele estava no local e avisaram para ele, seu pai, seu irmão, sua mãe estão lá fora. Ele, mas quem é meu irmão? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? E essa passagem nos faz ver que ele quis dizer que não só eles consanguinamente são irmãos, mas todos nós. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, peça ajuda. Peça ajuda a alguém que possa te auxiliar. Uma palavra, um consolo, uma oração. Peça ajuda à espiritualidade. Com fé, acenda a sua velinha, coloque seu copo com água, acenda a vela e coloque lá a sua energia do seu santo, do seu orixá, do seu guia, do seu mentor, do seu anjo de guarda, de quem você acreditar. Coloque e entregue esse sofrimento, que eu tenho certeza que você será ajudado de alguma forma.
não exatamente materialmente, mas virá mais fé, mais força, mais coragem, mais resignação para você poder passar por este momento difícil. E depois, mais para frente, você verá, puxa vida, como eu sou forte, como eu aprendi, como eu amadureci com esse momento. Mas o importante é não esmorecer, nunca, jamais, crer que o nosso Pai, ele é misericordioso. Ele não pune a ninguém. Porque o mal existe, o mal foi criado por nós, não pelo nosso Pai. Se o mal existe, fomos nós mesmos que criamos esse mal. E muitas vezes fazemos mal a nós mesmos. Vamos falar da nossa saúde. Nós cuidamos adequadamente da nossa saúde? Ficamos doentes por quê? Porque fomos punidos? Claro, tem algumas doenças que elas realmente já vêm como expiação de outras vidas. Mas tem muitas doenças que são provocadas pelas nossas atitudes, pela alimentação incorreta, pelo descanso inadequado, pelos abusos que nós fazemos de diversas formas. Nessa época de confinamento, muitas pessoas fizeram abuso de alimentação, fizeram abuso do álcool, fizeram abuso do fumo, fizeram abuso de drogas. E isso causa consequências dentro da família, nos relacionamentos, fora as questões físicas. A violência doméstica aumentou muito, exatamente pela convivência e por muitas vezes de abuso de substâncias que tiram a pessoa do estado de consciência e abrem campo energético para a atuação de muitos obsessores, irmãos que estão por aí perdidos também. Há muitas almas perdidas, muitos espíritos que estão perdidos, só aguardando a sintonia para se ligar a nós sintonicamente, pelo nosso pensamento, pela nossa vibração. Lembremos disso e aceitemos a nossa condição, agradecendo ao Pai primeiramente pela nossa vida, pela oportunidade que nós não estamos tendo de reencarnar. Quantos espíritos na erraticidade não estavam querendo a nossa posição aqui, a nossa oportunidade de reencarnar? Só entenderemos isso quando nós partirmos. Porque o arrependimento de muitos espíritos lá no astral é esse. O que eu fiz com esta oportunidade? O que eu não fiz? O que eu deixei de fazer? Eu trabalhei demais? Eu me preocupei demais? Eu não curti a minha família? Eu não auxiliei um irmão? Eu não olhei a natureza? Então, irmãos, vamos pensar exatamente neste momento. É um momento difícil para todos. Por que para ele é menos que para mim? Entenda, cada um está no lugar que tem que estar, com a família, com as condições, tudo para seu aperfeiçoamento. Então, a primeira coisa, gratidão, aceitação, levanta a cabeça e tenha sabedoria, porque tudo passa. Nós temos uma eternidade aí pela frente. Esta existência é só um tiquinho. Nós somos só um tiquinho nessa existência. Vamos pensar assim, pensar positivo e termos fé. Quando pensamos positivo, principalmente dentro do nosso lar, nós elevamos a vibração do nosso lar e todos que convivem dentro desta família terão também esta vibração e são contagiados por esta vibração. E levamos com a gente esta vibração aonde formos. Então lembre-se sempre disso. Peça ao Pai como se tudo dependesse dele e faça como se tudo dependesse de você. Que Jesus nos abençoe e que nos dê muita força, muita coragem e que consigamos reforçar a nossa fé para passarmos o melhor que pudermos por este momento, que passará. Creia, isso é o mais importante. Que Jesus nos abençoe. Gratidão. Até a próxima.